tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Tricolor Santa! Fala, galera coral. Começando aqui mais um Beberibe 1285, com a participação hoje dos meus amigos Francisco Dias Cabral e Melker, para falar sobre esse pós-jogo de Salgueiro 1, Santa Cruz 1. Partida bem fraquinha que os dois times apresentaram, mas a gente vai ouvir os nossos comentaristas abalizados no assunto. Vou começar hoje com o Francisco. Me diga aí como é que você viu essa partida entre Santa Cruz e Salgueiro e o que cercou ela. Inicialmente, saudações a todos. Sobre a partida fraca, como você bem mencionou, Maurício, creio que foi no nível do futebol pernambucano, no nível desse campeonato. Temos um campeonato em nível técnico fraco e a final não seria diferente. Ainda mais um jogo de final que costuma ser mais truncado, né? Ninguém quer errar, ninguém quer perder, mesmo sendo o primeiro jogo, porque ninguém quer chegar no segundo tendo uma desvantagem grande para correr atrás. E o Salgueiro, que eu estava me lembrando aqui, é a terceira vez que ele chega na final do estadual, e isso em 5 anos, né? Só que é uma equipe do Salgueiro bem mais frágil do que o Salgueiro de 2015, que decidiu com o próprio Santa Cruz. E se vocês bem se lembram, o jogo foi numa quarta-feira à noite, primeiro jogo lá no Cornélio de Barros, Santa Cruz escapou da derrota. 0-0, que teve até um pênalti contra o... Teve um pênalti que foi na trave. Em 2017, o Sport foi campeão. Todo mundo vendo como foi aquilo, né? Com polêmica de arbitragem, com o VAR, que pouco adiantou. Mas hoje, apesar de ter sido um jogo de nível técnico fraco, o Santa Cruz não teve grandes sustos. Tanto que o gol do Salgueiro foi uma coisa assim surreal, né? Maicon Cleito, que vem muito bem no campeonato, cometeu uma falha grotesca, absurda. E aqui não cabe queimar o garoto, mas ele sabe que falhou. A gente não vai poder falar de um lance sem ser uma falha, que a gente sabe que foi, uma falha gritante. Depois daquilo ali, o Salgueiro fez um certo volume em algumas horas do jogo, mas nada a ponto de assustar. E o próprio Santa Cruz, depois que empatou o jogo, 3 minutos depois, não foi isso? 2, 3 minutos depois, deu aquela impressão de que o Santa Cruz forçando a hora que ele quis, não vou dizer a hora que ele quisesse, mas se tivesse um pouco mais de interesse de ganhar a partida, poderia ter sucesso no jogo. Mas parece que o Santa Cruz se contentou em anular o Salgueiro e terminar a partida no empate. Parece que era o que Itamar Schulli e toda a equipe queria. Ok, Francisco. Eu achei que vou colocar a culpa. Lógico que teve esse gol que o nosso Maicon Cleiton levou hoje e que foi uma fatalidade, mas eu vou colocar 90% da culpa do empate de hoje e do mau futebol apresentado no nosso técnico, que já vem fazendo besteiras há algumas partidas. Mas, Melk, o que é que você tem para falar sobre o jogo? Chico. Tio Chico, nos ajude pra gente te ajudar, meu. Faça não. Corais a todos os ouvintes do podcast 1285. Os amigos aqui presentes, o Maurício, o Francisco, o professor Reginaldo. O que eu achei é que realmente o time entrou com a cara de o time que queria sair do Cornélio de Barros com um empate. O empate para ele seria uma vitória. Mas a gente viu durante o jogo que o Santa Cruz ele poderia sair com a vitória. Mais uma vez, desde a pandemia, a gente tem notado isso. Por questões que o próprio treinador está deixando a desejar. Infelizmente. Infelizmente, a gente tem a oportunidade hoje de sair com a vitória e não saímos. Porque como o Francisco falou e você falou, Maurício,
Tivemos aquele gol de Dani e tivemos algumas oportunidades. Porém, depois parece que o time se acomodou e faltou ímpeto no jogo. Claro que existe alguns problemas como viagem, que isso interfere, mas não pode ser a desculpa por nada. Mas poderíamos sim sair com a vitória hoje, novamente, porque não vi aquilo tudo do Salgueiro, mas infelizmente hoje a culpa vai para o Chico. Professor Reginaldo, o que é que o senhor viu aí dessa partida? O que é que o senhor achou? A partida foi medíocre, como todo o campeonato. A partida de um nível técnico muito baixo e muito ruim, né? O Santa Cruz surpreendeu quando dá a escalação de 3 zagueiros. Eu escuto os noticiários do clube e até então eu não tinha me deparado com essa formação de Tio Chico, com 3 zagueiros, né? Então, foi surpreendente. E eu tinha até comentado que poderia ser uma boa escalação de 3 zagueiros, num condições reduzidas, porque você não ia ter tanto espaço para jogo. E os 3 zagueiros possibilitaria a soltura de 2 laterais. Mas na prática não foi isso que ocorreu. Essa escalação surpreendeu a todo mundo, porque a gente vai comentar ela um pouco mais à frente, né? Surpreendeu todo mundo, porque não é costume de Tio Chico fazer isso. Mas o jogo foi um jogo morno, de intermediário a intermediário, o gramado, embora nivelado, mas muito seco, né? O Salgueiro, a todo custo, queria tirar um certo proveito do mando de campo, uma vez que treina lá e sabia que essa era a oportunidade de fazer uma vantagem para vir para o jogo em Recife, num campo de um gramado melhor, com dimensões maiores. Achei que o Santa Cruz, em grande parte do jogo, teve o controle da partida. Em alguns momentos, principalmente no início do segundo tempo, ele passou a sensação para a gente de que ele estava perdendo. No momento foi agredido, né? O goleiro do Santa Cruz, o gol do Salgueiro foi uma falha, assim, impressionante do goleiro. Falha, não foi um gol fraco, não, foi uma falha. O goleiro tomou um gol, um frangueiro. Aqui não é comum acontecer. Então, e nós empatamos logo em seguida numa bola parada. Que é essa mesmo que o Francisco falou, que às vezes o treinador do Santa Cruz ele joga com o regulamento embaixo do braço e ele abdica a mão. Eu acho que nós temos condições hoje de ser mais agressivo, mais incisivo e ganhar a partida. É uma opinião minha. Acho que hoje, um ponto positivo, né, fez 4 substituições, né, utilizando a quantidade toda, mas acho que o empate foi de bom tamanho. Mas a sensação que a gente tem é que poderia obter uma vitória. O grande problema é que o Santa Cruz não joga o meio campo. É incrível um negócio desse. Quando a gente fala, quando os torcedores do Santa Cruz, nos vários grupos do WhatsApp, falam que o Santa Cruz precisa de meia, que o Santa Cruz precisa de um meia, porque o meia hoje, ele praticamente não existe no futebol nacional. A gente não está cobrando que o um DK, um Pita, não, esse pessoal não existe mais. Que o Santa Cruz tenha meio. O Santa Cruz, a sensação que a gente vê quando vê o Santa Cruz jogar é que o Santa Cruz não tem meio. O meio de campo participa muito pouco das jogadas, ele participa muito pouco da criação das jogadas do Santa Cruz. Então isso é muito complicado. Então quando a gente diz assim, o Santa Cruz precisa de meia, não é do meia em si, porque o meia eu acho que o Santa Cruz tem, o Santa Cruz tem Paulinho, o Santa Cruz tem Dira, o Santa Cruz tem Tinga, que é um jogador que surgiu como meia, tem habilidade, tem força física, tá bem. Mas quando a gente fala de meia, é o Santa Cruz jogar pelo meio.
O Santa Cruz é um time que cria muito pouco, não alimenta os seus atacantes. E os atacantes estão com baixo rendimento justamente porque a bola não chega neles. Professor, eu hoje fico até mais cauteloso para falar mal de jogadores, certo? Eu acho que Itamar inventou muito desde o começo do jogo. Jogadores que a gente vinha falando de uma ótima qualidade técnica, como André, hoje, estava perdido dentro do gramado. Pipico, em mais um jogo apagado. Rangel, mais uma vez fora de posição. Didira, jogando mais aberto pela direita e não no meio. A bola não passava no pé dele. Ele vinha para o meio, mas jogava também aberto pela direita. Foi uma confusão. O que é que vocês acham que passou na cabeça de Itamachule quando fez essa substituição de jogadores e de esquema de jogo? Melk, como é que tu visse isso aí? Maurício, eu vejo como uma teimosia. Uma teimosia. Às vezes, não hoje, porque não sei o que deu na cabeça dele em tirar Vitor Rangel no começo da partida, tão rápido assim, daquela forma que foi, alegando problemas clínicos. E do nada vai pro 3-5-2. Acho que porque ele viu que o Salgueiro ia com o Miller também. Eu vejo isso como que ele se estivesse ainda perdido. Ainda, tá entendendo? Como se estivesse perdido ainda com esse esquema. Só que também vou compartilhar do seu pensamento, que eu não vou ser mais cauteloso também em criticar os jogadores. E vou até criticar ele sempre, Fabiano. Mas eu vou dar esse ênfase à forma de escolha da formação. Porque o Santa Cruz, ele foi no 3-5-2. Foi no 3-5-2. E em vários momentos, o paraguaio, ele ficava ali, pegava a bola, mas tinha que voltar, passar a bola para trás. O Fabiano não passava. E, enfim, nós ainda estamos precisando de muita coisa. Também vemos aí a questão do gramado, que o professor Reginaldo falou. Mas, para mim, ainda tem muita coisa a melhorar nessa formação. E o professor Itamar está deixando muito a desejar aí nessa formação. Hoje ele entrou desse jeito, tempo. Retomou aquilo que ele estava fazendo, que era jogar no 4-3-3, colocando o Vitor Rangel quando você trava na ponta, novamente. E ele assinou o atestado, né? Assinou o atestado. Vamos ver o que virá para nós na quarta-feira, como é que vai ser o trabalho dele aí. Acho que amanhã folga, não sei. Mas vamos ver o que tem para o torcedor para quarta-feira. Professor Reginaldo Cabral. Vamos lá. Professor Reginaldo Cabral, me diga aí, como é que o senhor viu esse samba do crioulo doido que o Itamachule colocou em campo hoje? Olha, sobre a alcunha de professor de futebol, alguns treinadores colocam-se num pedestal de conhecedor de futebol acima do torcedor que frequenta a arquibancada, como eu, você e os demais, os ouvintes. É como se nós nada soubéssemos e como se eles, entre aspas, professores de futebol, soubessem
gente, a opinião dele mais que a gente. A estrutura do time de Itamarquela, jogando com os dois atacantes, foi que ele mudou, ele jogando com um centroavante de ofício, físico de centroavante, de característica como ponta, e naqueles praticamente ele muda muito pouco. Hoje, com a notícia da entrada de um jogador chamado Miller Fernandes, que, a não ser que fosse um ungido, não é? de graça e de grande futebolístico, justificava uma mudança nas vestiárias. Ele mudou, entrou com 3 zagueiros, porque teoricamente o Salgueiro teria e a Defesa estaria em desvantagem. Eu acho que isso foi a ideia dele, né? Isso me preocupa, Maurício, por quê? Veja, eu sou contra o conservadorismo do treinador, mas quando ele muda desesperadamente de última hora para uma formação que até então ele não tinha treinado, isso demonstra desespero. Então eu estou ficando, então isso me deixa muito mais preocupado, porque o treinador, antes eu o criticava por ser teimoso, por ser conservador, e hoje por ser burro, porque ele demonstrou insegurança. Começou o jogo, né, com 3 zagueiros, Célio muito bem, inclusive fazendo as funções dele e de Fabiano dentro do jogo. Ele só não subiu, mas em termos de marcação ele fez a função do Fabiano. Fabiano, que ficou liberado. Incrível que ele, sem responsabilidade quase alguma no jogo, ele foi liberado. Ele subiu muito pouco, e quando subiu ele desperdiçou todas as bolas que pegou. Ele não consegue acertar um passe com uma distância maior que 5 metros. É um jogador de Novamente fazendo jogo de porrinha, né? Exatamente. Então, beleza. O jogo foi 1-1, volta para o segundo tempo. Volta para o segundo tempo, ele viu que tinha feito uma besteira e tentou corrigi-la. Aí ele tentou corrigi-la fazendo uma outra besteira. Eu nunca vi um treinador tentar consertar um erro com outro erro. Ele tira da linha de defesa do Santa Cruz, que foi Célio. Deus, o campo é de dimensões reduzidas. Se é de dimensões reduzidas e o lado esquerdo do Santa Cruz não tinha tanto apoio, o jogo é mais pela direita, a substituição era tirar Fabiano, manter Célio na lateral esquerda, que já fez uma boa partida contra o Sport, já fez uma boa partida contra o Feito Paulistano, e é impossível alguém ser pior. E tirar o Derlis, que de fato hoje não foi bem, como muita gente no time não foi bem, mas porque pela característica do campo e do gramado, ele não tinha como render mesmo. Então eu não estou assim, não tinha como render, foi um jogo que não era para ele, e ele colocou o Tinga. Bom, a saída de Derlis, ok, entra Tinga, reforça o meio, libera mais Paulinho. Mas a saída de Célio e a permanência de Fabiano, porque veja, o jogador a sair não era somente o Derlis. Era o Derlis e o Fabiano, e não o Célio. Aí a entrada de Bruno Rangel, eu entendo também. Por quê? Porque foi um jogo que o Santa Cruz ficou alçando bola na área. Se for um jogo que o Santa Cruz estivesse alçando bola na área direto, precisava de um homem de referência. Não era. Ele novamente entra com o Rangel, mas tirando ele da sua principal característica. Então essa insistência, talvez, ela possibilite que a gente ganhe o campeonato. Porque para ganhar esse campeonato precisa de grande coisa. Vide que Ricardinho já foi campeão pernambucano também. E outros. Mas me preocupa para a Série C.
Eu já venho estudando alguns adversários nossos e os times são arrumados também, inclusive do meio para frente. Francisco, me diga aí como é que você viu essa mudança de esquema e de peças do Santa Cruz que o nosso professor Tio Chico apresentou hoje. Olha, mudança de esquema que deixou o treinador do Salgueiro, né, o Daniel Neri, muito insatisfeito. Porque foi muito em cima da hora, né? Foi praticamente nos vestiários. E pelo que eu ouvi na transmissão da TV, alegou-se um suposto problema clínico. Aí como é que fica aquela questão, né? Se Vitor Rangel estava com problema clínico, ele estaria fora do jogo. O treinador dele já ficou arretado porque viu que Vitor Rangel estava no banco. Né? Inclusive, parece que eles discutiram no vestiário. E o treinador do Salgueiro deu uma declaração muito forte, que depois a gente pode até comentar. Sobre a mudança em si, eu achei assim, tá certo, como o Reginaldo lembrou, a gente critica muito o conservadorismo de Tio Chico. Né? E quando vem mudar o time, já é depois dos 35, 40 minutos. Mas no caso de hoje, por causa da escalação de um atacante do Salgueiro, ele desmanchar todo esse esquema, jogar com 3 zagueiros, eu não sei, viu? Tá até difícil nesse momento de pandemia, mal a imprensa entra para ver os treinamentos. Será que ele entra com 3, ele treina 3 zagueiros? É um esquema que a gente não viu. A gente só viu o Santa Cruz no 4-3-3. Ele entra com Célio Santos, e o que eu achei pior é que quando ele volta para o segundo tempo, quem é que sai? Célio Santos é mais zagueiro do que William Alves e mais lateral do que Fabiano. Mas ele saca Célio Santos. E deixa Fabiano no jogo. Já foi uma substituição que eu considerei absurda. É aquela velha teimosia. E olha, que Fabiano, para os padrões que ele vinha jogando, hoje, se a gente for comparar com os jogos passados, ele não foi tão horrível quanto nos jogos passados. Mas ainda assim, mostrou-se um jogador nulo. Jogador nulo. Do meio campo para frente, qual foi a jogada de Fabiano? Eu lembro de cruzamento que ele deu, que a bola chegou na outra linha lateral. Na linha de fundo. Exato. É aquela questão. Ele, quando chega, em vez de tocar a bola para a área, né, ele não cruza, né? Ele chuta para a área e seja o que Deus quiser. Então, a única jogada feliz dele foi aquela que ele foi recebido uma falta. Foi. Ele recebeu a falta, né? Ele recebeu a falta, né? Pronto, exatamente. Ele deu para passar pelo outro lado, né, e pegar a bola, só que ele sofreu a falta. Mas, novamente, mostrou-se nulo no jogo. E o conformismo pelo empate, ninguém me tira da cabeça que ele foi para o Cornélio de Barros para empatar esse jogo. Simplesmente isso. Ele foi para empatar, para decidir o jogo no Arruda. E com todo o respeito ao Salgueiro, não é que o Salgueiro seja um time que, a hora que o Santa Cruz chegar lá querendo ganhar, vai ganhar. A questão não é essa. Mas é um time que é perfeitamente, que você pode perfeitamente vencê-lo lá. A gente sabe das dificuldades, as dimensões do campo, as dificuldades do gramado. A gente sabe que existe uma certa qualidade técnica do Salgueiro, não é um time que você pega e faz gato e sapato dele. Mas, como eu disse anteriormente, do Salgueiro dos últimos anos, não é mais aquele Salgueiro de outros tempos. E, meu amigo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Isso é uma frase assim muito, digamos, óbvia, mas que costuma ser esquecida, viu? E foi o que eu vi, em Tio Chico. Inclusive na coletiva, ele elogia performances que eu acho que só ele vê. Ele elogiou a performance de Fabiano. Ele falou em chances de ganhar o jogo. Alguém viu aqui chance do Santa Cruz ganhar o jogo? Não. Pelo que a gente viu? Não. Não teve chance. Tá certo que ele não teve chance de perder o jogo. A gente não viu o Salgueiro assustando a ponto do Santa Cruz perder o jogo. Mas chance de ganhar o jogo, não. O Santa Cruz só fez pressão
nos 2, 3 minutos que estava perdendo de 1-0. Surgiu o empate e pronto. Voltou tudo à normalidade do jogo. Cada um se estudando e temendo perder a partida. O placar correto seria 0-0. Exato. A O placar correto seria nota- esse, porque o gol do Salgueiro Seria foi A nada. nota do jogo. E seria, inclusive, nota, né? Isso. Agora, inclusive, o treinador do Salgueiro, ele criticou o tio Chico com uma certa razão. Agora, eu não vi razão quando ele criticou a arbitragem. Ele deveria agradecer ao árbitro. Porque o jogador dele, esqueci o nome agora, rapaz, que deu aquela solada. Não foi solada, não. E Não foi solada, não. Ele entrou ganhou no um amarelo. tornozelo Ali do foi cara. ganho aqui. Em Didira. Ele pisou no tornozelo de Didira, Didira. foi Didira, Ele exatamente. torceu o tornozelo de Virou. Didira. Eu não sei, Ou seja, como não aquele cartão amarelo foi rompeu muito ali. barato. Foi muito barato. E quando eu li a declaração dele, eu até entendo ele estar chateado com o tio Chico, que mudou a escalação em cima da hora e alegou que o jogador não tinha problema clínico e depois ele usou o jogador. Até aí, tudo bem. Mas ele criticar a arbitragem, inclusive ele falando em pênalti, ele é um dos poucos pênaltis moral. Se eu fosse treinador, eu amarrava os braços do zagueiro. Pronto, os zagueiros vão jogar com os braços, para não amputar o braço do camarada, né? Porque amputar seria uma medida muito Teve extrema. uma falta. Mas você amarra os braços, porque do jeito que tá, Teve uma falta o cara ele vai ter deu. que entrar sem os braços no jogo. Teve uma falta que ele deu, que Célio tava de braços Porque abertos. Dani Moraes ainda girou o tronco. Foi. E Ciel tava caindo em cima Caindo, dele. se jogando, botando o corpo nele. Tava caindo assim. Se jogando, ele foi e marcou a falta. Assim, não vou dizer que a arbitragem foi ruim, porque são erros que realmente acontecem. Mas a ponto do treinador se queixar, do treinador do Salgueiro, saiu muito barato para ele a arbitragem. Ô, pessoal, a gente vai fazer um podcast mais curto, né? Como é costumeiro no nosso pós-jogo, porque depois nós vamos ter um podcast analisando o que a gente viu e o que é que a gente espera para o próximo jogo, analisando o momento do Santa Cruz. Mas eu gostaria que vocês falassem sobre peças do Santa Cruz hoje. Os jogadores, vocês concordam comigo que hoje a gente pode pode dar um benefício a esses jogadores pelo que tio Chico apresentou, pelo que tio Chico aprontou? E mais, tio Chico foi a Salgueiro enfrentar o fraquíssimo Salgueiro com medo de perder o jogo? Fala aí, Reginaldo. Veja só, eu concordo. Eu acho que algumas críticas devem ser ponderadas, porque ele utiliza jogadores fora de função. A crítica é válida, mas existem algumas peças que a gente tem que ponderar mesmo pela má utilização, não é, do nosso treinador dentro da partida. Às vezes o nosso treinador ele fica com o time dentro da mesma partida até a exaustão. Então os caras, além de estar fazendo uma função redobrada, ficam até o último suspiro, e isso dificulta demais o rendimento das peças. Como torcedor, ele é emotivo, ele vai ver resultado. Quando ganha está tudo bom, quando perde está tudo ruim, né? Então ele tem a visão, às vezes ele critica o jogador, mas ele não para analisar. Por exemplo, no caso de Vitor Rangel, o cara vem jogando fora da área quando a função do cara é dentro da área. O Santa Cruz não tem característica de ter um centroavante. Então não bota o cara para jogar, pô. Mas se botar o cara para jogar, bota na posição dele, né? Enfim, é isso aí. Professor Reginaldo, mais um jogo em que Pipico perdeu todas as disputas de cabeça. Por quê? A jogada do Santa Cruz é chutão para Pipico. Pipico é bem menor do que os zagueiros. Ou seja, coloca Rangel para bater ali com os zagueiros, para subir de cabeça com os zagueiros. Coloca Pipico, que tem mais velocidade,
é menor, dribla mais. Se quer sacrificar alguém, sacrifica Pipico, porque ele tem mais condição de jogar ali pelo lado. Mas Itamachule, eu já parei de achar que ele é teimoso. Para mim, quarta-feira, se ganhar o troféu, obrigado, Itamar, até logo, vá-se embora procurar Aí serviço. vai sair, não. Porque... Se ele for campeão, ele vai sair, não, Não. Maurício. A gente sabe que isso não acontece, né? Eu não estou dizendo que vai acontecer, é impossível que isso aconteça. Mas, para mim, é burro. Infelizmente, eu cheguei a essa conclusão. Francisco, Itamachule foi o Salgueiro para empatar o jogo, Francisco? Ah, com certeza. O objetivo, ninguém me tira da cabeça, talvez ele não fale isso em entrevistas, e perguntar a ele, ele vai dizer que não. Mas do jeito que o time se portou em campo, e eu não quero acreditar que ele dá uma instrução e os jogadores executam outra, porque aí é porque o cara não tem comando, e o problema dele não é esse, comando a gente sabe que ele tem, ele foi para empatar. Ficou muito claro isso aí, ele foi para empatar o jogo. E sobre essa questão de burrice, Maurício, pode parecer grosseria, mas a gente quer procurar outro termo e não encontra. O caso de Vitor Rangel mesmo é um exemplo absurdo. É um jogador que historicamente nunca jogou na ponta, não tem perfil para isso, não tem físico para isso, não tem nenhuma característica que indique que você pode utilizá-lo ali e você o coloca para jogar naquela posição. Tendo Pipico, que no Macaé, por exemplo, o Pipico jogava pela ponta. É aquela questão, realmente. Você vai para a jogada aérea na área. Quem vai ter mais chance de ganhar uma bola de cabeça? Pipico ou Bruno Rangel? Claro que vai ser Bruno Rangel. Mas não. Aí é como o Reginaldo disse. Se precisa de um ponta, não coloque Rangel. Não coloca, porque ele não é. Ele simplesmente não é ponta. Porque, por exemplo, o Derlis Alegre não fez uma boa partida. Todo mundo aqui concorda. Mas Rangel foi melhor do que ele? Melk, e na sua opinião, tio Chico foi para Salgueiro para empatar o jogo? Bem, Maurício, a minha visão, eu acho que o tio Chico, sim, ele foi para Salgueiro para empatar o jogo. E se arriscou, né? Se arriscou. Eu vi que ele veio com esse propósito mesmo. Beleza, pessoal. Então, vamos começar aqui a escolha do pior jogador em campo. Se é que vai dar para escolher só um. Sabendo que a área técnica conta como campo também, viu? Eita, que dica, hein? Digam lá então, Reginaldo, para você o pior em campo. O troféu Lambedor Doutor Barreto vai para Itamachule e a ênfase do veneno da ponta de ferro novamente para Fabiano. Melk, pior em campo hoje. O pior em campo, esse troféu, eu acho que quem vai levar é o Itamachule. Nos ajude, tio Chico. Alô, alô, estão aí? Estou aqui. Tô aqui. Então, Itamachule leva o troféu Lambedor da Dante Barreto. Vamos lá, então, para o escolher. Eu não vou chamar de o melhor em campo, não. Vou chamar de o menos ruim em campo. Reginaldo. Dani Moraes. Pelo gol Então. e pelas rebatidas, né, da defesa. E você, Melk? Escutando aí? Agora. Tá escutando? Tô não, fala agora. Fala agora, melhor em campo. Oi? Fala agora o melhor em campo, Melk.
Tô escutando? Agora sim. Pronto. Rapaz, o melhor em campo, eu vou com Totti. Totti. Francisco, o seu pior em campo, lambedor da Teta Barreto. O pior em campo. Tá difícil. Dessa vez eu Lembrando vou. que a Certo? área técnica faz parte do campo. A área técnica faz parte do campo, né? Não foi Isso. nenhuma sugestão, não, né? Não entendi. Não vou entender isso como nenhuma sugestão, não. Olha, eu não vou escolher Fabiano, porque conforme eu disse, comparando com as outras partidas, ele não foi tão miserável. E também para não ficar parecendo que é algo pessoal contra o rapaz. Eu estava na dúvida aqui se eu escolhia Pipico, que embora seja o ídolo coral, e embora não esteja sendo muito municiado, mas quando foi ele falhou, ele não ganhou disputa para ninguém, mas sem bancar o influenciável, eu vou escolher Tio Chico, porque a marmelada dele hoje foi demais. Foi uma série de trapalhadas. Fica Destro, mais conhecido como Tio Chico, escolhido como pior em campo. E o seu melhor em campo? O melhor em campo eu vou ficar com o xerife, o zagueirão, o Dani Moraes. Ô, Francisco, Não só pelo gol, pela força que ele deu a Maicon Cleiton e porque ele tirou várias bolas hoje. ô Francisco, o pior em campo é o veneno da Ponte de Ferro. O troféu é lambedor da Dante Barreto, mas tem um subtítulo do veneno da Ponte de Certo? Ferro. Você teria uma outra opção para esse veneno da Ponte de Ferro? Outra opção para o veneno da Ponte de Ferro. Veneno! Olha, Não vá, não vá quem eu tô pensando. Eu tô querendo poupar Fabiano. Eu tô querendo poupar Fabiano. Não manda esse veneno para mais ninguém, não. Estou me esforçando aqui. Deixa o homem escapar pelo menos hoje. Pelo menos hoje, é. É brabo. Então, o pior em campo, Tio Chico, com louvor. E o melhor em campo, Dani Moraes, escolhidos aí por Reginaldo. Isso. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma consideração para fazer no jogo? Qual seria o melhor time para quarta-feira, hein? Mas aí a gente faz É verdade. no pré-jogo, né? É verdade. O Reginaldo, Deixa. é melhor a gente cortar esse quadro, porque a gente fica se estressando à toa. Vamos criar o pior time, que vai ser o time que ele vai botar em campo. É verdade. Pode ser. Exato, é. A gente escolhe o pior time para quarta-feira, aí ele bota esse time em campo. E aí a gente já não se ilude, né? Olha, A gente não se ilude, a gente já vai sabendo. Eu estou. Não vou falar a palavra que eu queria, não, mas eu estou enfurecido com o que o professor fez hoje. Professor Pardal. Eu, mais uma vez, vou dizer: quarta-feira ele chegasse com a taça rindo, presidente, eu dizia: obrigado, viu? Até logo. Procuro um serviço para você que você está dispensado. Porque O que ele fez hoje é o tipo de coisa que passa um pouco despercebido porque não foi derrotado, né? Pois é. Exatamente. Ô, Exatamente. Francisco, Porque não foi derrotado. Se fosse Eu 1-0 falei- pro Salgueiro, eu tô cantando nas costas dele. eu falei em alguns grupos que eu procurei pela memória e não achei um técnico do Santa Cruz que estivesse ganhando partidas e estivesse sendo tão criticado como o Tio Chico. Eu acho que só tem. Foi Heron Ferreira. Heron Ferreira conseguiu a proeza de ganhar todos os clássicos e mesmo assim ganhar do Vitória aqui, que era assim, o Vitória tinha um super time, pegou do Vitória aqui e era contestadíssimo pela galera, porque o time jogava mal, jogava feio.
E se você Eu acho pegar o assim, percentual de vitórias de Aaron Ferreira, foram muitas. É porque ele perdeu quando não podia perder. Ele perdeu as finais do muito. Pernambucano e perdeu ali pro Criciúma. Isso, Mas veja, foram pouquíssimas derrotas no ano. pouquíssimas derrotas foi. Outra coisa, assim, o mérito tem que ser dado. A gente tem que aprender, o torcedor tem que aprender a não supervalorizar quando algo dá certo e nem superdimensionar quando algo dá errado, né? Por exemplo, mas eu entendo o torcedor do Santa Cruz. O torcedor do Santa Cruz inicia o ano esperando algo tão ruim que quando algo não é muito ruim, ele tende a supervalorizar. Por exemplo, nós começamos o ano sequer tínhamos um time. Então, a gente achou, né, que... Estão me ouvindo aí? Estamos sim. Estamos ouvindo. A gente achou que assim, a gente esperava uma coisa tão catastrófica que como o Chico conseguiu arrumar o time, aí a gente fez dessa arrumação primária um esplendor, quando o Santa Cruz, ele tem que ser aplaudido enquanto ele conseguiu dar um padrão tático, mas eu acho que, conseguido esse padrão tático, a gente tem que maior. Que estágio maior é esse? É um estágio de criação, é um estágio de maior equilíbrio entre os setores do time, coisa que a gente não está vendo ver. E o pior, nas últimas partidas, a gente está começando a perder equilíbrio, que era pouca coisa que a gente tinha. Então, a carência do torcedor do Santa Cruz fica justificando. Não, mas ele está tirando leite de pedra. Ele conseguiu dar um padrão ao time. Sim, e ele não vai sair disso, não. Ele tem que evoluir disso para outra coisa. Ele hoje tem... Veja, seria de outro mundo uma escalação hoje, para o jogo de hoje, no campo de hoje, com o adversário de hoje, com Michael Clayton, William Alves, Dani Moraes e Célio, 3 zagueiros atrás. Aí você... E Fabiano. Aí você jogava com... ou então, Célio no lugar de Fabiano. Fabiano muito pouco, né? Então jogava com lateral, mas só que Célio de lateral. 3 zagueiros, mas Célio fazendo a função de lateral. Você jogaria com Bileu, André, Tinga, ou seja, 2 volantes e um meia, que Tinga é meia e faz a função do terceiro volante. E aí você liberava Paulinho e Didira, que eram meias, mas poderiam cair pelas pontas. O Santa Cruz teria meio, povoava o meio num campo pequeno, controlava o jogo do início ao fim e deixava Pipico centralizado recebendo bola, coisa que Pipico não vem recebendo faz 3, 4 jogos que Pipico não vem recebendo. A bola que Pipico recebe é uma bola que foi batida uma falta no Confiança, foi batida uma falta, a bola rebateu, sobrou para ele e perdeu o gol. Mas ele não vem recebendo bola enquanto centroavante. Então, assim, são essas coisas que mínimas que o torcedor comum enxerga e ele não enxerga. Então, ele conseguiu construir uma coisa no Santa Cruz, conseguiu, mas ele não está conseguindo sair desse estágio agora. Ele arrumou o time taticamente, beleza. Mas ele tem que partir desse nível para um outro agora. E isso ele não está conseguindo. Aí você pode dizer, por falta de peça? Eu creio que não. Porque as poucas peças que ele tem não são grandes coisas, mas dá para ele evoluir. Ele não evolui. Agora, veja a ironia. Ele é teimoso. Ele é teimoso, ele lê mal o jogo, ele muda errado, ele demora a mudar. Ou seja, é uma série de aspectos que ele precisa melhorar. E o que me deixa preocupado, Maurício, nós conversamos em off nos nossos telefones, né, de maneira privada. Você viu o jogo do Paysandu, e eu já tinha visto o jogo do Paysandu. Você comentou o time do Paysandu arrumadinho. O time é arrumado. O time é arrumado defensivamente e ofensivamente, principalmente. Coisa que a gente não é. E é esse time que a gente vai enfrentar na estreia. Agora, vê a ironia. Vê a ironia. Se o Santa Cruz for campeão, vai ser campeão invicto. Vai ser campeão invicto. Veja que ironia. Porque não tem como ele não ser campeão perdendo mais. Ele for campeão invicto. E aí a gente vendo sérias deficiências no time.
Por isso que números muitas vezes enganam. Às vezes você pega um número e você os tortura até que os números digam o que você quer. Exatamente, Francisco. Muitas vezes isso acontece. Exatamente. Aí Pronto, quem você vai pega ver um daqui a jogador. 20 anos, poxa, o Santa Cruz foi campeão pernambucano 2020 de maneira invicta, né? Caso dê tudo certo quarta-feira. Aí vai pensar que o time jogava o fino da bola. Você pega um jogador feito Fabiano e passes dele. Mas quais são os passes certos de Fabiano? Ele pega a bola e devolve. Passa para o William Alves, Então, na estatística, passe é passe. Não está dizendo a qualidade do passe. Exato. Né? Então, os números eles são muito frios. No futebol, a análise tem que ir além dos números. Há toda uma atmosfera que envolve os números, que eles não conseguem captar. A mesma coisa são as palavras. Eu falando com você aqui agora, Francisco, com o Maurício, com os ouvintes do nosso podcast, eu estou usando palavras que são símbolos. Mas, às vezes, esses símbolos, eles são insuficientes para representar a palavra dita. Por exemplo, eu digo, eu estou feliz. A palavra feliz tem um significado. Mas não necessariamente o signo feliz não consegue abarcar todo o meu sentimento. A mesma coisa são os números no futebol. Os números no futebol eles são importantíssimos, eles nos dão dados extremamente relevantes, mas eles são frios e eles carecem dessa atmosfera, dessa análise macro, que é isso que eu acho que quando a gente se debruça para avaliar um trabalho, deve ser feito. Se for por número, esse time do Santa Cruz é um dos melhores da história. Exato. Qual foi o treinador do Santa Cruz que teve um rendimento de 83%? Nenhum. Acho que nem Evaristo de Macedo teve esse aproveitamento. Nem Evaristo. Mas aí quando você vai se debruçar sobre o futebol. Né? Inclusive, falando em números, e esse é um assunto que eu vou comentar aqui agora, mas que vai ficar para o próximo podcast, o nosso vice-presidente Tonico, baseado nos números de que se ganharmos esse Pernambucano, chegaremos à 6ª conquista na década, disse que com a conquista desse campeonato, o Santa Cruz terá uma década incontestável, perfeita. Enquanto a gente sabe que esses números enganam, como vocês falaram. Mas esse assunto fica para o próximo podcast. Com certeza. Afirmação desonesta. Agora, mano. Afirmação desonesta. Vou logo dizendo aqui. Pois é, mas vamos deixar para o próximo podcast. Fica igual a cena de novela. A gente deixa aquele gostinho para o pessoal escutar o próximo. A seguir, professor, do próximo capítulo. Do próximo capítulo. Professor Reginaldo, seu até logo. Saudações corais, vamos para quarta-feira com o coração na mão. Mas acredito, eu acho que a gente consegue vencer. Queria agradecer a paciência de vocês de escutar nosso podcast. Pedir para vocês escutarem nos agregadores de podcast que você tenha maior afinidade ou maior possibilidade de ouvir, e que você também compartilhe nos seus grupos com pessoas que querem escutar uma análise do futebol e especificamente do Santa Cruz, isenta de qualquer viés, de qualquer intenção a priori. Então, agradeço mais uma vez a audiência de vocês e peço que vocês compartilhem mais um título quarta-feira, se Deus quiser. Francisco de Assis, seu até logo, amigo. Agradeço aos amigos e aos ouvintes que gastam um tempinho para nos ouvir. E rumo à vitória quarta-feira. Se Deus quiser, o Santa Cruz chegará ao 30º título estadual, o que não vai ser uma década impecável. Isso aí é conversa de Tonico. Tonico e Então Tininho, uma dupla sertaneja, né? Tonico e Tininho. Isso, Tonico e Tininho. Meu Deus do céu. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Como já foi falado pelo professor, eu gostaria de reforçar. Escuta a gente aí. Você está escutando a gente no Spotify. A gente está
também no Apple Podcasts, Podcast Addict, Google Podcasts, e estreamos semana passada o nosso canal no YouTube, com o nosso podcast também disponibilizado. Então vai lá, compartilha, curte, se inscreve no nosso canal e vamos embora. Vamos fazer esse podcast crescer, porque é conteúdo para vocês mesmos que nós estamos fazendo. Mandar um abraço aqui, mais uma vez. Abro espaço para os meus amigos também mandarem abraço, se quiserem. Quer mandar abraço para alguém, Reginaldo? Rapaz, tem uns integrantes do grupo que eu queria mandar um abraço, né, ao seu Carlos, um senhor de grande conhecimento de futebol. Eu dedico o programa a ele, né? Seu Carlos, gente muito boa. Em breve estará conosco. Francisco, quer mandar um abraço para alguém? Eu vou mandar um abraço para o professor Silvio, lá de Campina Grande, que morou muitos anos em Olinda e está há algum tempo em Campina Grande e que futuramente, se Deus quiser, vai estar participando conosco aqui do podcast. E eu vou mandar um abraço para... Olha, tem uma turma polêmica no grupo do podcast, que é meu tio Natan, meu primo, também Natan, o nome dele. Olha, os dois não concordam em nada. Mas isso é que é o bom do torcedor. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! Viva!